Acho que já estamos live. Oi, Bru, oi, Beatriz. Oi, Oi, tudo bem? Desculpa, te peguei bebendo um gole d'água. Faz parte. É bom que incentiva as pessoas a beberem água, não tem problema. Então tá bom. Bom, eu vou abrir aqui a live de hoje e já passar a palavra para a Bruna, que é do Teia Taipas. A live é uma iniciativa do programa Teia, que é um dos programas da DESAMPA, Agência São Paulo de Desenvolvimento, que é vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Eu sou a Jéssica, trabalho na DESAMPA, e a estrutura do TEIA, a gente tem hoje várias unidades, cada uma é gerida por uma organização gestora, né? Então, a Bruna está representando aqui a ecocultural lá do TEIA Taipas. Se você está aqui na página da DESAMPA, se interessa por esse tema, fique ligado, porque a gente sempre tem uma programação bastante recheada, principalmente do TEIA, sempre tem conteúdo gratuito, escrito, lives, tem videoaulas também, e se quiserem mais informação, podem acessar adesamp.com.br e para o programa TEIA específico, adesamp.com.br/TEIA. Nós já temos 5 unidades de coworkings públicos e municipais dessa rede do TEIA, hoje na cidade de São Paulo, um na Zona Norte, um na Zona Leste, 2 na Zona Sul e um no Centro. E nesse período que a gente está com o expediente suspenso, a gente está bastante presente aqui nas redes sociais, fazendo bastante engajamento e troca de ideias e informações. Então, hoje eu agradeço muito a Beatriz, que é nossa convidada, está disponibilizando o tempo dela aqui para conversar com a gente e tirar algumas dúvidas jurídicas, falar um pouco sobre organizações sem fins lucrativos e toda essa estrutura jurídica. E um último recadinho é que a DESAMPA também presta orientação ao microempreendedor individual. Então, se você tem qualquer tipo de dúvida ou precisa de alguma orientação, eu vou deixar colado aqui nos comentários um telefone fixo, 3 celulares e também um endereço de e-mail, que você pode entrar em contato. Então, sejam bem-vindas e bem-vindos ao tema de hoje. Bruna, vou passar para você. Beijo, obrigada novamente, Beatriz. Eu que agradeço, Jéssica. Valeu. Obrigado, Jéssica. Obrigado a todo mundo que está acompanhando essa live. O tema de hoje é os impactos jurídicos nas ONGs decorrentes da Covid-19. E já dando a introdução que ONGs não são apenas ONGs, então acompanhem a live. Hoje estamos com a doutora Beatriz. Doutora, obrigada. Eu que agradeço. Por ser hoje nossa convidada. Pessoal, a gente vai seguir a live e depois vamos separar um momento para perguntas. Então, postem as perguntas de vocês, que depois a gente vai ler e ir respondendo. E, doutora Beatriz, introduzindo o tema, primeiro, quem é você? Uhum. Você é de Taipas, que massa. Sim, há 27 anos. Praticamente o meu tempo todo de vida. Eu sou advogada, civilista e especialista em direito tributário, sou coordenadora temática em direito civil na Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da Ordem dos Advogados de São Paulo. Atuo com empresas do terceiro setor, tanto na formação, implantação de programas de compliance específico para essa área. Então, já é um tema que antes da pandemia me interessava muito, e após a pandemia também passou a me interessar bastante, até por morar aqui e ver a atuação de ONGs, num sentido lato sensu, né? No termo geral, das ONGs, no enfrentamento a essas questões da pandemia. Então, assessorando regiões periféricas, assessorando também empreendedores. E de antemão, para não esquecer, né, não me perder aqui na apresentação, quero agradecer muito ao Manu, que foi muito solícito em intermediar para que essa live acontecesse. Agradecer a DESAMPA, na pessoa da Jéssica, agradecer você, Bruna, por estar mediando, e parabenizar a iniciativa de vocês. É muito necessário levar esse conteúdo em momentos como esses, mas é um serviço que vocês já faziam, é uma iniciativa que vocês já tinham, mas agora difundindo isso até para outras pessoas que não só dessa região específica que o Manu está, aqui da parte do TEIA de Taipas, mas para todos que querem acompanhar isso. Então, parabéns e obrigada. Obrigada também. Ela falou do Manu, a gente agradece ao restante da equipe ecocultural,
que é o gestor do TEIA Taipas, e também a gente sempre agradece a receptividade que Taipas tem com o projeto. É um bairro incrível e todo mundo que puder, pós-quarentena, conheçam. Sim, conheçam. Faz bem. Me fez Sim. bem, vai fazer bem para todos também, tenho certeza. E então, em relação ao tema, existe uma atuação, como você mesmo estava falando, né, em relação ao bairro de Taipas, e como que ficou, como fica nesse momento de quarentena? Então, na verdade, assim, esse momento de pandemia, ele evidenciou muitas carências que já existiam. Enfim, ele evidenciou estratificações sociais, a falta de políticas públicas voltadas para essa região. Quando eu falo políticas públicas em geral. Então, tanto para a área da educação, nós temos adolescentes aqui da região, por exemplo, que estão com extrema dificuldade para conseguir acessar esse conteúdo aí da Secretaria de Educação que eles estão disponibilizando. Então, algumas pessoas não têm internet. A internet aqui é falha, então ela oscila muito, porque tem questões de cabeamento, enfim. Tudo isso é política pública, desde a internet que não chega até o conteúdo que não é acessível a todos. E além disso, questões financeiras também, né? Então, as pessoas que estão sendo impactadas do ponto de vista de subsistência, de alimentação, de pagamento de aluguéis. Então, eu trouxe assim, assuntos que falam um pouquinho sobre isso e sobre o trabalho das ONGs, porque no final das contas, nós sabemos que as ONGs da região aqui sempre auxiliaram em questões de cursinhos, para que os jovens daqui da região pudessem acessar o ensino superior, ou até mesmo para nivelamento, quando algumas matérias ficam defasadas. Então, isso é muito importante. E trazer esse conteúdo nesse momento, eu também achei de extrema importância, porque nem todas as ONGs têm a assessoria jurídica. Às vezes por questões financeiras mesmo. Então, muitas vezes não sabe como lidar, como pode agir nesse momento, até em questões que são cruciais para que eles permaneçam em atividade e para que tanta gente seja auxiliada. E aí, eu trouxe alguns aspectos aqui, separei alguns pontos específicos sobre suspensão de pagamento de aluguel, e junto com suspensão de pagamento de aluguel, questões estatutárias, então cancelamento ou diferimento em assembleias na forma de realização, pagamentos de dívidas e revisões de contrato em geral. O primeiro que eu trouxe aqui para falar é sobre as obrigações estatutárias. Antes de começar a falar sobre isso, só para dar uma pincelada, quando eu falo em ONGs, como eu falei no início, no sentido lato sensu. Então, entendam ONGs como toda associação civil, seja ela filantrópica, recreativa, cultural. Então, isso envolve centros religiosos, agremiações culturais, escolas de samba, agremiações esportivas e as organizações sem fins lucrativos de serviço filantrópico, como as que eu falei. Nós temos visto aí uma coalizão ONGs que têm levado cestas básicas, distribuído máscaras, capacitado agentes da própria comunidade para que eles possam auxiliar em casos emergenciais de saúde, os moradores mais próximos. Então, entendam por ONG tudo isso, para não restringir só ao termo organização não governamental. Então, no que tange a essas associações civis, elas são criadas e regidas por estatutos. Todo estatuto prevê algumas obrigações. Dentre essas obrigações, tem a obrigação de assembleia, geralmente de assembleia geral, e nessa assembleia geral, via de regra, ocorre no mês de abril, inclusive, a maioria delas. Lá está prevista a apresentação e aprovação de contas.
todos os temas que eu trouxe aqui, eu selecionei algumas jurisprudências. Para quem não é da área, jurisprudência são decisões judiciais que já trataram desse tema. Então, praticamente todos os temas que eu vou falar, eu trouxe uma jurisprudência para embasar outros advogados ou até mesmo dirigentes que é possível conseguir isso, essas coisas que eu estou falando, tá? Uhum. Então, no que tange a Assembleia, voltando a falar, é óbvio que a Assembleia presencial ela é impossível nesse momento, porque ninguém vai se reunir para fazer Assembleia e aprovar conta. Mas é possível fazer de forma diferida, ou postergar isso para depois da pandemia, ou depois da determinação da quarentena, ou fazer isso por meios virtuais, usando tecnologias, enfim. Já tem jurisprudências nesse sentido, tanto permitindo a postergação, tanto permitindo que seja feito por meio virtual. Alguns detalhes eu sempre acho importante, e aproveitando essa questão da utilização de meios virtuais, eu já deixo uma orientação. Desde o nosso novo Código Civil, de Processo Civil, que já não é tão novo assim, é de 2015, na qualificação das partes, ficou obrigatório que coloquem o endereço eletrônico. Então, é obrigatório que coloquem o e-mail. Eu, para toda consultoria que eu presto, ainda que não seja diretamente ligada ao judiciário, eu coloco o e-mail das partes. Seja um contrato de aluguel, seja um contrato de prestação de serviço, licença de uso de software, qualquer coisa eu qualifico e coloco o e-mail. E isso é de extrema importância e ficará claro agora com o que eu vou falar a seguir. Se no estatuto, na qualificação das partes, dos membros, enfim, da presidência, de todos aqueles que compõem órgãos, conselho deliberativo, conselho de administração, se todas essas pessoas estiverem qualificadas e na qualificação delas estiver o e-mail, é perfeitamente cabível que o convite seja feito por e-mail, desde que cumpra a antecedência prevista no próprio estatuto, isso varia de estatuto para estatuto. É possível afixar o edital em locais públicos virtuais, então redes sociais, o site da associação. Até porque hoje em dia, quando se afixa esse tipo de coisa em locais físicos, as pessoas pouco veem. Veem muito mais por meios eletrônicos mesmo. Então, é possível fazer isso. É possível fazer a assembleia por uma videoconferência, por exemplo. Mas eu sempre deixo uma coisa muito clara e oriento isso. A acessibilidade, ela vai não só até a convocação e até a ciência de que aquilo vai ocorrer, mas da possibilidade de participação de todos os interessados. Então, é possível fazer a assembleia, mas se, por exemplo, uma pessoa não puder porque está em um local que não tem internet, ou, enfim, porque está impossibilitada, seja por qual outro motivo for, de participar por meios tecnológicos, porque nós sabemos que às vezes tem pessoas que não com isso, enfim, não faça. É melhor não fazer. Se não for para contemplar a todos os interessados, é melhor não fazer. Sim. Agora, se todos os envolvidos tiverem essa possibilidade, é uma dica que eu deixo, né? É possível fazer. Também já deixo essa outra orientação, sempre que forem qualificar, coloquem e-mail, isso facilita a vida para muita coisa, para notificações, para avisos, para tudo, porque se não é colocado, a outra parte pode depois impugnar, dizer que aquele endereço não é o oficial, que não é o usual, N coisas que a gente sabe que acontece. Então, da parte das obrigações estatutárias, era isso que eu queria falar, e tanto a postergação quanto a possibilidade da assembleia virtual, ela já tem jurisprudência no Tribunal de Justiça de São Paulo, jurisprudência específica para o período de pandemia. Então, quem quiser, enfim, ingressar, ou quem quiser tratar disso dessa forma, pode usar isso como um respaldo, porque já é viável, né? É um tema que já foi tratado pelo judiciário. O outro tema que eu trouxe é a questão dos aluguéis. Muitas associações civis estão estabelecidas, o seu endereço está estabelecido em
propriedade de terceiro, mas de posse da associação por meio de contratos de locação. Sim. E nós temos visto o impacto da Covid-19 na parte econômica mesmo. E não poderia deixar de ser diferente, pagamento de aluguel e a saúde financeira de qualquer empresa, seja ela com ou sem fins lucrativos, está diretamente ligado. Tem uma jurisprudência de abril que é do Distrito Federal, que foi a primeira, pelo menos a primeira que foi veiculada com mais força, que possibilitou a suspensão do pagamento, só que era um pagamento muito específico, porque era geralmente as pessoas usam essa, e eu tô falando dessa, porque foi a mais popularizada. Só que era um pagamento específico, que era a locação de shopping center. Uhum. E aí o contrato é todo específico, porque o pagamento do aluguel é feito com base no faturamento, enfim. Para a nossa realidade aqui em São Paulo, eu encontrei uma outra jurisprudência que tratou de um aluguel mais convencional, nos moldes de um aluguel, do que seria um aluguel para uma associação civil, que possibilitou também a suspensão do pagamento até o término desse período de pandemia. Então, a juíza, no caso foi uma juíza que concedeu a liminar, ela usou por base alguns artifícios não, na verdade, tecnicamente, nós temos cláusulas específicas que quase todo contrato tem, que é aquela cláusula de força maior e caso fortuito, praticamente todo contrato de qualquer natureza tem isso. E no nosso Código Civil, no artigo 317, também há a previsão de revisões em casos de situações imprevisíveis. E isso, ainda que não estiver no contrato com essa cláusula de força maior ou evento fortuito, ainda que não estiver no contrato, a teoria da imprevisibilidade, ela prevê que é possível discutir isso. Eu sempre ressalto que o próprio artigo 317, ele faz a menção de que quando as partes, no caso do aluguel, locador e locatário, não entrarem em um acordo, não conseguirem mediar ou, enfim, se comporem de acordo com os seus interesses no meio extrajudicial, o artigo 317 ele prevê que o juiz vai ponderar essa situação. Então, é muito importante, e eu vi alguns casos, até antes dessa jurisprudência que eu localizei, de pessoas que pararam de pagar porque não tinham dinheiro para pagar. Sim. Mas sem compor, sem fazer um aditamento no contrato, enfim, sem formalizar um acordo, nada disso. Simplesmente parou de pagar porque disse que estava na lei, de fato. O Código Civil é uma lei. Mas o Código Civil, que prevê isso, também prevê que quando as partes não entram em um acordo extrajudicial, é o juiz que trata. Então, tomem cuidado, porque às vezes nesse uso da lei só naquilo que a interpretação de uma pessoa que não é técnica da área permite que ela compreenda, pode te trazer problemas, porque se você não compõe isso com o locador, se você não faz um acordo, se você não leva isso a conhecimento do judiciário para o juiz decidir pelas partes, você está sujeito a todas as penalidades do contrato de aluguel. Então, as multas, as ações de despejo. Então, cuidado com essa interpretação parcial, tá? É uma coisa prevista, sim, no nosso Código Civil, mas tem regras. Então, cumpram as regras para não trazer um prejuízo em uma coisa que seria para beneficiar, ainda mais nesse momento. E caso não cumpram essas regras por parte dos locatários, eles podem seguir com um procedimento normal, certo? No caso dos... Como assim? No caso dos locatários ou dos locadores? No caso, isso, dos locadores. Você diz procedimento normal de cobrança? Podem. Podem, porque é o que está no contrato. Então, a situação de fato, ela existe.
Inclusive, numa dessas jurisprudências, tem até um livro que eu indico, que se chama A Lógica do Cisne Negro, do Nassim Nicolás Taleb. Ele falava dessas questões de imprevisibilidade, inclusive nos Estados Unidos ele trabalhou no mercado de capitais e ganhou muito dinheiro com isso, e ele já previa situações assim há muito tempo, inclusive situações de pandemia. E é uma coisa muito interessante, porque o locador ele pode fazer uma cobrança dessa dívida, desse inadimplemento, porque algumas empresas não foram impactadas a ponto de descumprirem o pagamento do aluguel. Então, não é porque é uma situação de pandemia que todos os aluguéis do Brasil estão suspensos. Uhum. Tem pessoas que têm condições de pagar, tem pessoas que não têm, tem pessoas que têm condições de pagar um valor parcial. Então, assim, isso precisa ser levado ao conhecimento do juiz quando as partes não entram num acordo extrajudicial, porque tem, inclusive, empresas que no judiciário também foram negadas, porque eram empresas que prestavam serviços essenciais. Então, elas não tiveram o seu orçamento, enfim, a sua saúde financeira tão impactada quanto outras. E os juízes não, nesses casos, foram 8 empresas que eu pesquisei. E os juízes não concederam essa liminar para suspensão. Então, precisa levar isso a conhecimento. E respondendo mais objetivamente sua pergunta, se não leva isso a conhecimento do judiciário, se não entra em contato com o locador para negociar, o locador pode cobrar sim. Uhum. Tanto o aluguel quanto as penalidades. Entendi. Decorrentes dessa inadimplência. Inclusive, tem pessoas, o Fledson, ele está falando que ele já está utilizando esse recurso amparado em lei e eles estão pagando 50% do aluguel. Sim, sim. O que eu sempre oriento, se possível, para não deixar de pagar tudo. Fazendo um paralelo com uma questão que não tem nada a ver com o tema daqui, mas dá para fazer uma analogia. A obrigação de alimentos. Dá para pedir diminuição, mas se possível, não deixe de pagar tudo, porque existe alguém que também precisa daqueles recursos. Então, para manter um possível retorno aí da economia, dos aquecimentos no mercado econômico, enfim, é importante que se use do equilíbrio, do bom senso, porque, como ele falou, ele está pagando 50%, mas tem empresas que não precisariam pedir e pediram isenção total, suspensão total. Então, o equilíbrio ele é sempre importante, até para que as duas partes possam ser contempladas, né? Sim. Ele é da ONG Multitarefas. Legal. De que bairro? Ele falou ou não? Não, ele não falou. Fledson, qual é o bairro que vocês estão? Doutora, você pode seguir. Enquanto ele responde aí, eu vou seguindo aqui. Bom, então no que tange ao aluguel, eu já vou pegar um gancho com a revisão dos contratos em geral, porque basicamente a fundamentação que nós utilizamos, ela é a mesma. É claro que isso varia de acordo com o objeto social de cada associação civil. Então, algumas que têm fins educativos têm contratos não, né? Tem aí minutas de licença de uso de software, outras de fins filantrópicos têm fornecimento de produtos ou de serviços. Então, a mesma fundamentação do artigo 317 do Código Civil, que nós usamos para a questão do aluguel, nós usamos para a revisão dos contratos. Então, é possível pedir a revisão desses contratos tanto por meio extrajudicial, entrando em contato com os parceiros, com os fornecedores, quanto por meio judicial. Um detalhe que eu sempre faço, um detalhe que eu sempre pontuo e uma orientação que eu sempre faço é a seguinte: no que diz respeito à revisão de contrato, eu acho sempre importante que a revisão de contrato ela é uma via de mão dupla. Quando nós falamos em revisão de contratos em períodos de imprevisibilidade, como no caso que nós estamos passando agora,
Alguns contratos são 100% suspensos, porque não há, enfim, não há demanda para que aquele produto, para que aquele serviço, aquela licença continue em execução. Por outro lado, usando o gancho aí de uma associação civil na área de serviços educativos, nós sabemos que toda atividade que era presencial passou para o EAD para aquelas que podem fazer isso. Então, licenças de uso de software podem ter sido aumentadas, as que já existiram, as que já existiam, então elas podem ter sido aumentadas, o número de usuários pode ter sido majorado. Consequentemente, isso também tem uma questão financeira, envolve uma questão financeira nisso. Por que eu falo que é uma via de mão dupla? Uma hora isso vai passar. Então, é sempre importante que nesse contrato que foi feito nesse período, porque a revisão não envolve só os contratos que já existem, a revisão envolve todas as demandas de produtos e serviços que são exigidas ou inexigidas nesse momento. Então, por exemplo, foi feito um contrato, uma licença de uso de software agora para esse momento para 500 usuários. Sendo que em momentos normais, essa demanda era de 50. Tomem cuidado, porque quando isso passar, vocês têm que ter em mente, é preciso que os dirigentes e o jurídico dessas ONGs tenham em mente que a demanda ela vai cair. Ela pode não ser mais de 50 como era antes, porque alguns usuários passarão a ter aquele hábito e usarão com mais frequência, mas ela não será também de 500 usuários. Então, se não tiver uma cláusula específica, constando que após o período, conforme determinação das autoridades, após o período de pandemia, esse contrato precisa ser revisto, enfim, pode ser que você fique preso àquela condição, porque a imprevisibilidade do artigo 317 ela diz muito respeito ao que o próprio nome diz, é até redundante, àquilo que não pode ser previsto. Mas todos nós sabemos que isso vai passar. E eu tenho acompanhado alguns casos de um pouco que à distância, mas alguns casos de empresas que estão pedindo revisão de contrato, mas não estão se atentando para as condições futuras. Então, estão aumentando demandas que hoje são muito exigidas, estão excluindo completamente a demanda que hoje não é exigida, mas se esquecendo de que nós voltamos às atividades normais. Não se sabe ainda quando, mas voltaremos. Então, para a saúde também de tudo aquilo que ocorre nessas associações civis, é importante ponderar essa situação. E as pessoas não estão se atentando muito para isso. É um olhar extremamente imediatista, mas tratar disso de forma a longo prazo, prevendo situações a longo prazo, é de extrema importância. Então, em relação aos contratos em geral, era sobre isso. Também tem jurisprudências do Tribunal de Justiça de São Paulo, prevendo a possibilidade, no caso da jurisprudência que eu localizei, ela previa a suspensão de um serviço de prestação de materiais. Prestação de materiais didáticos. Ela diminuía o pagamento. Era uma entidade educativa e pedia para que aumentassem a demanda, aumentassem o número de usuários, mas que o pagamento fosse, na verdade, diferido, né? Que ele fosse diminuído. Ele fosse diferido, então aumentaram os prazos para pagamentos. Então, que seria a empresa, no caso, pagaria mensalmente X valor, eles aumentaram o dobro de tempo para que eles paguem, mesmo assim, nesse período, aumentem as licenças. Então, tudo isso é possível, inclusive no judiciário. Também foi nesse caso que eu me atentei a essa situação daquilo que em alguns meses vai mudar. Porque essa empresa que hoje pediu para que aumentassem o número de usuários
que pudessem acessar ali o sistema, o software de acesso ao material didático, daqui uns meses essa demanda não será a mesma. Uhum. Mas a dívida, né, a obrigação que ela assumiu, a obrigação pecuniária que ela assumiu, permanecerá. Então, às vezes é necessário ter esse jogo de cintura, né? Mas aí também é um assunto para se debater internamente. Varia muito de caso a caso, de empresa para empresa. Um outro assunto que eu trouxe aqui, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Ainda tem... Ah, não. Tá no... Tem bastante... todo tempo. Ainda tá. Um outro tema que eu trouxe é sobre parcelamento de dívida. Também uma jurisprudência que eu localizei. Uma jurisprudência que eu localizei no Tribunal de Justiça também de São Paulo. Todos esses que eu estou falando são do Tribunal de Justiça de São Paulo, tá? Tem de outros tribunais, mas eu quis trazer o mais próximo da nossa realidade. Essa jurisprudência previu que, mesmo não sendo possível o parcelamento por uma composição extrajudicial, nem o parcelamento que é previsto no Código de Processo Civil em casos de execução de títulos extrajudiciais, tem para quem não é da área, o Código de Processo Civil ele prevê que quando você está devendo e uma pessoa executa a sua dívida, você pode optar dentro do prazo que o código dá, tá? Não é a qualquer momento também. Uhum. Mas você pode optar por um parcelamento. Esse parcelamento ele é feito em até 7 vezes. E isso o credor, querendo ou não, é uma faculdade, é uma possibilidade que o código dá ao devedor. Nesse caso da jurisprudência que eu localizei, as partes não compuseram pelo meio extrajudicial e o devedor já não estava mais nesse prazo que o Código de Processo Civil dá para que ele parcelasse. Mas devido, e é uma empresa também, mas devido a essas condições todas, saúde financeira, aquilo tudo que eu já falei, ele não podia cumprir da forma como ele era obrigado a cumprir. Então, ele pediu também, nesse caso foi por meio de um agravo, que ele conseguiu, então já foi em segunda instância, não foi um juiz, foram desembargadores que concederam essa decisão. Ele pediu por meio de um agravo de instrumento que, devido a essas condições decorrentes da Covid-19, ele tivesse a possibilidade de parcelar, e ele conseguiu isso. Então, também, para aqueles que têm alguma dívida já em andamento, ainda que ela seja até mesmo por determinação judicial, então o cumprimento de sentenças, o caso que eu acabei de falar da execução de título extrajudicial, é importante lembrar que há a possibilidade de pedir o parcelamento dessas dívidas também. Então, se a forma como você está obrigado a cumprir vai te afetar a tal ponto que você não consiga cumprir com outras obrigações ou até mesmo que você não consiga pagar, você pode recorrer ao judiciário e conseguir esse aumento no parcelamento, ou até mesmo entrar em contato com o credor e tentar uma via extrajudicial. Eu sempre oriento que quem faça esses acordos extrajudiciais leve para a homologação do juiz. Muitas vezes, as determinações judiciais que obrigam a fazer, deixar de fazer, pagar, deixar de pagar, elas envolvem o que no direito nós chamamos de astreintes. São multas diárias. Eu já vi multas diárias de R$100 e de R$100.000. Então, tomem cuidado para que alguma composição extrajudicial, algum acordo extrajudicial seja feito entre credor e devedor, não seja levado ao conhecimento do juiz e no futuro seja usado de forma de má fé, nós sabemos que isso ocorre, de má fé no futuro para, enfim, em benefício de alguma das partes. Então, sempre que a questão já estiver judicializada, ou seja, sempre que já existir um processo que trata daquilo e as partes fizerem um acordo extrajudicial, é importante levar esse acordo para que o juiz homologue. Do contrário, pelo menos no judiciário, até que o juiz tenha conhecimento e até que ele valide aquilo,
todas as outras regras permanecem. Então, se tiver uma multa diária, o juiz pode aplicar. Enfim, foi a mesma coisa que eu falei da questão do aluguel. Tomem cuidado para não usar interpretações que minorem as regras jurídicas. Quem não é da área do direito, muitas vezes, pega algumas notícias ou jurisprudências também, que são veiculadas aí pelos meios sociais, que são publicizadas, e acabam tendo uma interpretação que minora ou até que reduz algumas burocracias, mas que são extremamente necessárias para que no futuro não venha a ocorrer nenhum tipo de prejuízo para essas pessoas. Então, tomem cuidado em relação a isso. Esse era um outro tópico aqui que eu tinha trazido. E, por fim, o último tópico que eu trouxe para falar é sobre as obrigações tributárias. As associações civis sem fins lucrativos, elas são isentas de obrigação tributária, pelo menos no que diz respeito a imposto de renda à pessoa jurídica. Isso não tem, elas não têm essa obrigação, mas elas têm obrigações acessórias. Então, além das obrigações acessórias, também tem algumas obrigações relacionadas a questões trabalhistas, porque nada impede que uma associação civil contrate um empregado, ela pode ter empregados. A medida provisória 927 de 2020, ela trouxe algumas facilitações relacionadas a essas obrigações, que são mais previdenciárias e acessórias do que tributárias puramente. Mas ela trouxe algumas facilitações. Então, em relação ao FGTS, é possível um recolhimento diferido. Então, essas empresas podem recolher o FGTS depois. Tem uma observação que eu também sempre tenho feito. Eu acho que vocês estão observando que eu sempre pondero as situações, tanto para um lado quanto para o outro. No que diz respeito ao FGTS, muitas empresas, inclusive associações civis, estão desligando os seus empregados. Essa medida provisória, ela não trata da situação do empregado que é desligado e da empresa que optou pelo recolhimento diferido, ou seja, pelo recolhimento posterior. A empresa pode recolher depois da data que é prevista em normas para que ela recolhesse. O que eu oriento? Especialmente na Justiça do Trabalho, que oscila muito. Então, nós temos decisões para todos os gostos na Justiça do Trabalho. Quando houver o desligamento do empregado, enfim, de uma empresa que optou pelo recolhimento diferido, colha um acordo no momento do desligamento ou pague o FGTS. Deposite, enfim, e possibilite o empregado, se ele estiver dentro dos requisitos previstos, se ele tiver direito de fazer o levantamento daquilo. Por quê? Para o empregado, usar esse valor após um desligamento em momentos de pandemia pode ser questão de sobrevivência e subsistência. Então, é muito provável, esse é o único tema que não tem jurisprudência ainda, porque geralmente a Justiça do Trabalho ela joga muito as audiências para datas mais longas, então daqui a 2, 3 meses, então não tem jurisprudência ainda. Mas eu tenho orientado que ou se colhe um acordo autorizando, esclarecendo para o empregado a questão da empresa e tudo mais, mas é acordo, tá? Não é coerção, não. Também tem diferença, e nós vemos muitas empresas que não fazem acordos, elas fazem praticamente um contrato de adesão que o empregado é obrigado a assinar. Não é isso. A orientação não é essa. Então, ou façam esse acordo individual, diretamente com o empregado desligado, ou paguem.
porque a tendência de que no futuro o judiciário, na área trabalhista, dê uma ação procedente para o empregado, alguma reclamação trabalhista procedente para o empregado, e podendo envolver até outras questões, às vezes pede dano moral, apresenta que essa questão envolveu em outros danos, enfim. Ou uma coisa ou outra, ou paga o FGTS dos empregados desligados, ou faz um acordo individual, no mínimo, acordo individual. Pode ser feito também acordos que sejam feitos com o intermédio dos sindicatos, também não tem nenhum problema, é até melhor. Mas, no mínimo, o acordo individual. Então, basicamente, sobre os tributos, sobre a questão tributária é isso. Porque as outras obrigações, as associações civis já têm aquela isenção, né? Então, não tem muito o que se falar sobre esse tema, e além disso, também tem jurisprudências, caso outras pessoas que sejam de outras áreas, que não de associações sem fins lucrativos, tem jurisprudências aqui do estado de São Paulo, de empresas que pediram isenção de IPTU e não conseguiram. Se não me falha a memória, deixa eu colocar aqui para ter certeza de qual... Foi de Leme. A juíza, no caso, não concedeu a isenção, a suspensão, na verdade, da cobrança do IPTU, sobre o argumento de que, no momento, o município precisa tanto quanto dessas verbas e, enfim, dos valores recolhidos, inclusive para investi-los, para aplicá-los como forma de contenção à pandemia. Então, não conseguiram essa isenção. Mas aí também não é um tema que diz respeito às associações que são tema da nossa palestra hoje. Mas só para deixar aí uma orientação para aqueles que são de outras áreas e estão assistindo também. Então, basicamente, eram estes os temas que eu tinha para tratar. Acho que já usei o meu tempo que a gente tinha combinado. Mas se você achar que tem algum outro tema, o tempo é seu. Inclusive, está bem esclarecedora. Tá? A linguagem que você está usando, as pessoas estão dando um feedback aqui nos comentários, já indo para os comentários, as pessoas estão dando parabéns pela live, então é sinal que a informação está sendo passada. E lembrando todo mundo que quem perdeu alguma coisa, quem não conseguiu anotar, quem quer escutar de novo com mais calma, essa live vai estar disponível na página da DESampa. A gente pode partir para as perguntas? Podemos. Tá. O Renato Gomes, ele perguntou se no caso da assembleia acontecer via internet, como ficariam as questões das assinaturas da assembleia pelos participantes. Sim. Qual é o nome dele? Renato? Isso, Renato. Renato, primeiro, obrigada pela pergunta, pela intervenção, muito pertinente. Então, fica da seguinte forma. Legalmente, existem duas possibilidades, depois vocês podem até procurar, tem legislação sobre isso. Existe a assinatura digital e a assinatura eletrônica. A assinatura digital, ela é um pouco mais complexa, porque ela precisa de certificado digital, que inclusive nós, advogados, somos obrigados a ter. Sem isso, a gente não consegue fazer petição, não consegue distribuir, enfim. Nem todas as pessoas têm isso. Geralmente, contadores têm, administradores de empresas têm, sejam elas com ou sem fins lucrativos, os advogados. Mas as pessoas comuns não usam isso. E também não tem nem para quê, né? Até porque tem gastos. Já a assinatura eletrônica, ela tem por diversos meios. Eu já usei assinatura eletrônica para fazer contratos, tá? Isso você consegue fazer por alguns softwares. É possível você fazer isso também por algumas ferramentas disponibilizadas pelo Google. Não sei se eu posso ou não posso falar, né? Porque... Pode. Mas, enfim, são ferramentas e são ferramentas gratuitas. Até um limite de usuários são ferramentas gratuitas. A partir de um determinado número, eles passam a cobrar. Essas assinaturas eletrônicas, elas são possíveis e é possível utilizar isso no caso da Assembleia, Renato. O que eu faço em casos assim?
Na verdade, eu já usava a Assembleia Digital, a Assembleia Virtual, mesmo antes da pandemia. Geralmente, o que eu fazia? Eu usava as imagens para evidenciar que todas aquelas pessoas estavam presentes. No caso das assinaturas, usava meio eletrônico, então depois você procura assinatura eletrônica. E tem várias formas de assinatura eletrônica, tem do Google, tem uma outra que usam bastante para assinar contratos, inclusive em empresas, mas agora me fugiu o nome. Mas depois você pode procurar. Agora, um detalhe que é bem importante é o seguinte: atente-se ao oficial de registro de pessoas jurídicas no qual você vai registrar essa ata depois. Por quê? Sempre dá uma ligada antes, confirma, porque infelizmente essas questões elas não são padronizadas. Eu também já atuei em registro, no caso eu atuei em registro de imóveis, mas lá nós recebíamos documentos de tabelionato, de registro de pessoas jurídicas e de outros registros de imóveis, só que não há uma padronização. Então, alguns oficiais de registro aceitam essas atas, enfim, esses documentos de uma forma feita virtualmente e outros não aceitam. Só que isso é muito conflitante porque o próprio CNJ, o próprio Conselho Nacional de Justiça, ele previu recentemente, na semana passada, se não me falha a memória, mas se não foi semana passada, foi desse mês, isso eu tenho certeza, a possibilidade de notário virtual. E para quem não sabe, assim, eu não vou entrar nesse mérito, senão a gente vai perder todo o resto do tempo só falando isso. Mas a ata notarial, ela é uma documentação extremamente importante. Ela dá fé pública a toda e qualquer situação que os particulares queiram registrar. Então, assim, se possibilitaram a ata notarial virtual, eu acho que isso é até um argumento para conversar com o oficial do registro de pessoas jurídicas, para conversar com ele e entender se, caso ele não aceitar, dizer que isso já vem sendo usado. Então, é basicamente isso. No caso das assinaturas, para aqueles que têm certificado digital, a assinatura digital. Para aqueles que não têm, usarem de ferramentas que possibilitem a assinatura eletrônica, que é muito mais acessível. Eu acho não, foi respondido a pergunta do Renato. Renato, que ele é um frequentador do TEA Taipas, ele é da Criare Criarte, que trabalha com... ele também tem, na verdade, tem uma ONG, que é o Mensageiro da Esperança, que ele também faz parte da equipe. Se ele não é o fundador. Você lembra dele? Legal, eu li, eu acho que recentemente saiu uma matéria sobre, eu li, legal, parabéns, Renato. Temos várias pessoas aqui agradecendo a live, obrigada a vocês por estarem acompanhando esse conteúdo, funciona muito, a gente deu muita sorte da doutora Beatriz vir com essa pauta que é muito relevante, que é importante e que vai estar disponível para todo mundo aí na live. Cadê? Deixa eu achar aqui. O Fledson falando sobre a ONG Multitarefas em relação ao aluguel, que eles estão pagando 50%, eles são de São Mateus. Ah, que bom saber. Mas ele só depois, não sei se ele vai conseguir responder agora, senão depois eu vejo. Foi extrajudicial ou foi judicial que ele conseguiu isso? Ele não comentou. Ele não falou. Comenta aí se você não tiver acompanhando. É bacana, se for judicial, já é mais uma jurisprudência que dá para ajudar outras pessoas, né? Luiz Almeida falando que muito boa a palestra. O Alan Almeida, ele falou que também tá dando parabéns para você. E ele perguntou se você pode disponibilizar o seu contato. Posso sim. Na verdade, o perfil profissional eu tenho no LinkedIn, que é Beatriz Almeida. E também é possível seguir a página da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da OAB São Paulo, tanto no Instagram, que é @gpgp, quanto no Facebook, que é esse nome enorme aí que eu falei. Então, lá nós disponibilizamos muitos conteúdos, inclusive conteúdos desse tema que eu estou
conversando com vocês, mas de conteúdos diversos da área trabalhista, direito do consumidor, direito penal, enfim. É um assunto, nós tratamos lá sempre de forma pluridisciplinar, trazemos outros palestrantes de outros estados. Então, são esses os dois meios, ou pela página da comissão, ou pelo meu LinkedIn, que é o Beatriz de Almeida. A Juliana está te mandando um oi e falando que a assinatura eletrônica digital é uma boa pauta. Sim, dá para fazer uma live só disso, porque olha, tem então, legislação, enfim. Já fica o convite aí para você, vamos bater a agenda. Obrigada. Obrigada. O Renato, ele falou que foi perfeito, que esclareceu a dúvida dele e colocou o nome, a ONG se chama Mensageiros da Esperança. Eu li sobre, parabéns, Renato, é uma linda iniciativa. Muito necessária, espero que inspire outras pessoas que estão nos assistindo. E bom, eram essas as perguntas. Você foi muito clara no seu... A gente está muito... Estamos felizes, nós da Ecocultural estamos bem felizes realizados, assim. Obrigado mesmo pela qualidade. Eu que agradeço. Tudo. E lembrando todo mundo que o TEI Online é uma iniciativa, os TEIAs eles não estão abertos por conta da quarentena, então estamos seguindo com conteúdo online, atendendo demandas de vocês, então deixem sugestões de temas, sugestões de pessoas, é sempre muito satisfatório quando conseguimos trazer pessoas tão incríveis para falar sobre temas tão importantes. Estamos felizes com isso. E lembrando que saiu o nosso podcast. Então, deixa eu ver, eu não estou com o link dele aqui, mas depois nós postamos. Tá na página da Sampa já, então acompanhem o podcast. Nosso primeiro tema é empreendedorismo. Ele se chama Curadoria e ele dá pílulas de outros episódios de podcast sobre o tema que a gente está falando. Ele é rapidinho e eles tem várias indicações de conteúdos para vocês. E esse mês vai sair mais um. Muito obrigada, doutora Beatriz. Eu que agradeço. Mais uma vez agradeço o Manu, da Ecocultural. Ele sempre foi muito solícito comigo. Abraçou a ideia de trazer uma live com esse tema. Logo de primeira, intermediou. Agradeço a Sampa também. Agradeço você, Bruna, por ter intermediado e participado. E agradeço a todos que assistiram. E quem tiver mais dúvidas, enfim, pode encaminhar dúvidas. Não sei se nos comentários, depois eu respondo. E também vamos ver aí a possibilidade de uma outra live trazendo outros temas. Vamos estudar isso. Sim, e aí vai sair na programação para vocês. Lembrando que temos os nossos comunicados pelo Instagram, pelo WhatsApp. Então, se vocês querem receber a programação de lives, formulários e outros conteúdos do TEIA Taipas, deixem o número de telefone de vocês aí nos comentários ou mandem mensagens para o Ecocultural. Lembrando também que nós estamos com inscrições abertas para o curso do Sebrae com certificado pelo Ecocultural, então entre em contato também com a nossa página para vocês realizarem essa inscrição e a gente manda o passo a passo de fazer. E muito obrigado a todo mundo que assistiu. A live vai estar disponível, então mandem para pessoas que não assistiram essa live, se vocês acham que tem alguma ONG, que tem alguma instituição, ou tem algum tema que seja informação para outras pessoas, compartilhem isso. E só um detalhe, eu acho que o Luiz de Almeida que você falou, que você comentou, eu acho que ele é o meu pai. Ele está em outro estado, então só agradecer por ele ter assistido, dizer que eu estou com muita saudade e que espero que isso passe logo. Que massa. Ai, que bom. Obrigada. Então é isso, gente. Obrigado, doutora Beatriz. Nos vemos na próxima live. Até a próxima. Tchau. Tchau.